Bom dia, vocês já estão aí? Bom dia! Como vocês estão, meus amores? Tudo certo por aí? Vamos chegando. Bom dia, Shirloca! Bom dia, Cleide! Bom dia, Cici! Bom dia, meus amores! E eu querendo abrir aqui o YouTube, porque vocês sabem que eu gosto de um sonzinho, não é? Quero um sonzinho aqui nas minhas orelhas, gente. Deixa eu botar aqui. Bom dia, minhas flores, meus amores. Vamos colocar aqui uma musiquinha gostosa, sem propaganda, não é? A gente tira o som da propaganda e espera a propaganda passar. Hoje eu resolvi trazer um assunto um pouquinho polêmico, ok? A gente estava nessa semana, né, falando sobre arquétipos e símbolos, né? E eu gosto de trazer para vocês também coisas que estão acontecendo no momento, no dia. E eu tô incomodada já há alguns dias com essa questão que eu tenho ouvido e várias matérias falando sobre o que está acontecendo, a denúncia que está acontecendo contra as constelações familiares. E eu achei muito pertinente trazer esse assunto para vocês, para a gente conversar e explicar para vocês a importância que é vocês serem terapeutas, né? Realmente profundos, conectados, tratados, que saibam do que vocês estão dizendo, para que a gente possa então ter um posicionamento correto no mercado sobre ser um constelador, sobre ser um terapeuta em geral, ok? Por quê? Porque isso afeta o que essa denúncia que está sendo feita contra as constelações familiares, ou colocando entre aspas um ponto de observação profundo, trazendo algumas denúncias, algumas delas até pertinentes, tá, gente? Então tudo isso é importante a gente vislumbrar, visualizar, trazer isso para que a gente possa juntas refletir sobre o papel do terapeuta, né? A nossa ética, a nossa conduta e inclusive entender que o que a gente está tratando, seja com técnicas como constelação ou qualquer outra técnica energética, você precisa ter o mínimo de conhecimento sobre a psique humana, sobre como a mente funciona, sobre o que é uma transferência, tá? Sobre o que é uma projeção, sobre o que está acontecendo, para que você não deixe o seu ego, né, despreparadamente ali tomar conta de toda a situação, para que você não saia do seu lugar de terapeuta, o seu lugar que é espiritual e psíquico, né? Porque nós somos terapeutas holísticos, então nós acreditamos nas questões espirituais. E esse posicionamento é muito, 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 muito importante para que a gente possa não fazer parte do coro daqueles terapeutas que merecem, né, serem qualificados como pessoas como profissionais que não agem da forma mais ética, mais correta. Então, se você quer ser uma pessoa ética, uma pessoa correta no seu atendimento, você precisa entender um pouco mais sobre, né, a parte psíquica, o desenvolvimento psíquico do ser humano, como é que funciona, quais são todos esses aspectos importantes da relação do terapeuta com o paciente, com o cliente. E mais, se você quer ser um constelador, você precisa abrir a sua alma para o movimento de alma. Você precisa ter feito alguns movimentos. Você precisa estar no caminho. Não é que você tem que estar 100% curado, mas se você nunca experimentou o que é tomar pai e mãe e se coloca num lugar superior ao seu cliente, você vai fazer certas atrocidades que estão sendo feitas. E aí sim, né, você vai se colocar num lugar de autoridade. E aí você vai dizer, não, você tem que perdoar a mãe, você tem que perdoar o pai. E vamos trazer algumas questões muito importantes aqui, tá? Então eu decidi hoje não falar sobre arquétipos, eu decidi trazer essa discussão, essa pauta aqui. Gostaria muito que vocês se colocassem, que vocês falassem também. Outra coisa que eu vou te dizer para vocês, essa é a última semana, tá? Que a gente vai estar
fazendo nesse horário o aulão da GEL. A partir da semana que vem eu vou fazer num horário mais tarde. Esse horário das 8 horas é um horário onde as pessoas já estão saindo de casa, já estão se mobilizando para ir para o trabalho, então fica complicado a gente ter audiência. E 6 horas da manhã também não estava muito bom, e aí a gente vai começar a ter que passar essas lives realmente mais para o fim da tarde, mais para o comecinho da noite, para que a gente possa chegar a mais pessoas ao vivo, tá bem? Mas eu aviso direitinho, tudinho direitinho para vocês, fiquem tranquilas. Na sexta-feira nós não teremos o aulão da GEL. Por quê? Porque sexta-feira eu vou estar num retiro, ok? É um retiro virtual, mas é um retiro, tá? Então eu tô fazendo uma formação de 3 meses, nova, bastante intensa, né? Para que a gente possa, ao nos encontrarmos no nosso retiro, vocês terão muitas coisas bacanas para receber e eu poder compartilhar com vocês coisas novas, experiências. Então é muito importante a gente se aprimorar a todo tempo, né? E estarmos em formação, estarmos em experiências. Eu falei até ontem com a Shirley, né? A gente estava conversando. Eu optei por essa formação porque tem esses 2 retiros, um retiro virtual e em dezembro tem um retiro presencial de 4 dias. Porque às vezes a gente aprende uma técnica, a gente estuda uma técnica, mas se a gente não vivencia a técnica, ao não vivenciar a técnica, né, eu posso cometer muitas falhas. Então, quanto mais eu vivencio aquilo que eu aplico, aquilo que eu ensino, quanto mais movimentos eu faço relacionados àquilo que eu estou aplicando, aquilo que eu estou estudando, né, mais eu me torno apta. Por isso que a nossa cultura aqui no Terapia em Ação todos os cursos que eu ministro para vocês, todas as formações, elas têm a parte prática, né? E a parte teórica. O que é a parte prática, gente? A gente sempre vai dando as aulas e na aula o que a gente faz? A gente aplica o exercício, a gente faz o exercício junto com vocês, né? A gente está sempre ali agindo e fazendo e trabalhando juntinho com vocês, né? Por isso até eu acho que vem novidades aí também pro nosso Cura 360. Eu tô com um comichão muito grande de fazer essa turma gravada. Eu tô realmente ficando cada vez com mais vontade de que esse curso seja um curso ao vivo, como eu sempre fiz, porque eu acho que o nosso grande resultado tem sido, né, eu estar presente com vocês ali, explicando e a gente trabalhando juntas, né? Então eu tô aqui pensando muito bem, eu acho que vamos ter coisas gravadas sim, mas eu tô pensando realmente em intensificar a presença com vocês no Cura 360, né? E aí por que tudo isso? Por conta desse compromisso que eu tenho, né? E por que eu tô pensando tudo isso? Tem tudo a ver com essas notícias. Então eu vou ler aqui para vocês e vou explicar o que é que está acontecendo. Na semana passada, apareceu na minha timeline um vídeo de uma menina que é uma menina, Bibi alguma coisa, eu não vou falar o sobrenome, tá bem? Para não criar polêmicas. Bom dia, Tataia. Bom dia a todas vocês que estão aqui. Beijo. Então, ela sempre trazendo e disseminando ódio com relação a todos os tipos de terapias holísticas, todos os tipos, tá? Pode ser terapia corporal, pode ser psicanálise, pode ser terapia junguiana, pode ser terapias energéticas, constelação familiar, Theta Healing, não importa. Essa menina, que é doutora em física, né? Ela tem feito há mais de 3 anos uma perseguição eminente, forte perseguição a todas as terapias que não são, entre aspas, consideradas ciência, ok? E por conta disso, de vez em quando eu não sigo ela, mas de vez em quando passa na minha timeline. Bom dia, Aline! Passa na minha timeline alguns vídeos dela e eu vi ela comemorando que tinha chegado até o ministro, né? O ministro de Direitos Humanos, Silvio Almeida, o ministro atual dos Direitos Humanos, uma carta solicitando, uma carta de repúdio e solicitando revisão e trazendo algumas denúncias, e a gente vai falar disso aqui agora.
Esse assunto eu acho muito importante. Se vocês concordam que é um assunto importante, coloca aí um joinha que vocês estão de acordo, que a gente vai falar disso. Se isso interessa a vocês, né? Eu queria saber um pouquinho como é que o que vocês pensam com relação a isso, se isso interessa. Se vocês querem saber um pouquinho mais disso, falem comigo. Estão a fim de saber disso, gente? Vamos lá. Enquanto vocês se comunicam aí comigo, né, eu vou explicar aqui essa questão, tá? Então vamos lá. O Conselho Federal de Psicologia emitiu nota, tá? Repudiando o uso das constelações familiares. Afirmou que se trata de prática que invisibiliza a violência doméstica e viola a Lei Maria da Penha, o ECA, e constitui infração disciplinar do exercício da profissão, tá? Isso, ele fez essa nota principalmente para dizer aos psicólogos que se utilizam da ferramenta, ok? Os psicólogos que se utilizam da ferramenta constelação familiar, que se fossem pegos usando a técnica da constelação familiar, perderiam o seu número, né? O seu CREA lá, eu não sei como é que chama, o número dos psicólogos, tá bem? Perderiam então a sua licença, né? Para serem psicólogos. Porém, agora houve uma carta que foi entregue então por diversas frentes, né? Diretamente ao ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, tá? Que essa carta veio de quem, gente? CRP, exatamente, eu tinha esquecido. Então, o Conselho Regional de Psicologia, né? Então, obrigada, Shirloca, pelo apoio. E aí, o que acontece? Essa carta que foi emitida ao Silvio Almeida veio da cúpula de direção de um grupo chamado Questão de Ciência e do Conselho Federal de Psicologia. Eles estão pedindo, né, que seja investigado com rigor, né, as práticas de constelação, porque qual é a crítica principal? A crítica principal é essa, gente. Como eles dizem que existe então uma normalização da violência sexual, do abuso de menores, do incentivo à pedofilia e entre outras coisas. Por quê? Porque o que Bert Hellinger traz, isso que está acontecendo agora, gente, aconteceu na Alemanha, né? Quando o Bert Hellinger veio falar, eu já comentei isso, quem é minha aluna de constelação, quem foi minha aluna na mentoria Roma Sistêmica, foi uma mentoria imersiva, né? Como eu disse aqui, elas se formaram consteladoras na água, mas foi uma imersão, um processo de cura, né? Nós trabalhamos os conceitos, nós vivemos isso, ok? O que eles estão alegando? Estão alegando a mesma coisa que foi alegado na Alemanha, quando o Bert trouxe esse conceito dizendo: quando o perpetrador não é aceito no sistema, né, como parte do sistema, vítima e perpetrador não podem descansar, né? Sempre haverá essa energia de embate, sempre haverá a guerra, sempre haverá a dissensão, sempre haverá a divisão. E, gente, é o que está acontecendo no campo agora de Israel, né? Lá na Palestina, Israel e os palestinos, que na verdade não é exatamente Israel e os palestinos, mas isso é uma guerra transgeracional. E vem lá, né, da gênese do judaísmo, lá do pai Abraão, né? Quando Abraão recebe uma promessa de que ele ia ter um filho, né? E aí Sara, sua esposa, ela já tinha 90 anos, ela falou assim: eu não tenho a menor condição de dar um filho para Abraão. E ela vem e traz a sua escrava, né? Ela tinha uma escrava que cuidava e faz ela se deitar com o marido para que desse o filho a Abraão.
Só que esse filho, né, ele é o filho ilegítimo. E em seguida, mesmo Sara tendo 90 anos, ela engravida de Isaac, né? Então é Isaac e Jacó. Isaac é o início, né, ali do crescimento, da expansão do povo israelita. E Jacó do povo muçulmano, do resto da Palestina, ok? Então é uma guerra sistêmica. É uma guerra sistêmica. Ninguém se entende, eles não se aceitam uns aos outros, entende? Um acha que tem mais direitos do que o outro, um acha que tem mais poderes e direitos e renega o outro. Irmãos que nunca se aceitaram, entende? É uma reverberação do campo sistêmico. Toda essa dualidade que nós vivemos, todos os conflitos, inclusive o que está acontecendo agora no Brasil, com relação a esses ataques à constelação familiar. Por quê? Porque vem uma técnica e diz assim: todos pertencem. Todos pertencem. Assassinos, bandidos, violadores, todos podem pertencer. Todos têm um lugar. Ok? Todos têm um lugar. E aí, quando isso é mal aplicado, gente, isso vai ferir aquela pessoa que está em sofrimento, ok? Isso acontece, gente, dentro do consultório, quando a gente tem um paciente, que o paciente chega e faz a transferência para você, da mãe, do pai, seja lá o que for, e aí você acolhe aquela pessoa e tudo mais, e aí daqui a pouco você começa a trazer de volta para ela, né? O poder de, olha, você agora precisa olhar para isso, tente ver o lado da sua mãe, tente ver o lado do seu pai, e essa pessoa fica com raiva de você. Porque no processo de transferência, como assim você, que foi a pessoa que eu transferi essa figura, agora você está querendo ser a mãe má? De dizer que eu preciso perdoar minha mãe má? Eu amava você, agora eu não te amo mais. Porque o processo de aceitar aquele que nos machucou, aquele que deveria ter nos protegido e nos feriu, é um processo extremamente doloroso. Mas é um processo que cura, é o processo que faz a humanidade poder olhar para frente. E aí, o nosso papel como terapeutas, você sendo um bom profissional, você vai conseguir fazer o processo terapêutico sem ferir a alma do seu paciente. E o que está acontecendo, gente? As constelações familiares no Brasil deram realmente um boom. Muitas pessoas estão aplicando e modificando a técnica, colocando outras coisas no meio, ok? Misturando com religião, com N coisas. Claro, Gel, mas a constelação tem um fundo religioso. A constelação tem um fundo cristão? Sim, claro que tem uma influência cristã. O Bert Hellinger vem, né? Bert Hellinger foi padre, né? Então não tem como não ter nenhum tipo de referência. Mas Bert Hellinger nunca disse que você tinha que pegar um pai ou uma mãe abusivos ou uma criança que sofreu abuso sexual e perdoar e botar de novo essas pessoas para conviverem. Bert Hellinger nunca ensinou isso. E se tem profissionais forçando a barra, criando traumas gigantescos, levando pessoas a ruínas emocionais, é porque esse profissional não aprendeu o que deveria aprender e sequer fez o próprio processo. E aí, como é que a gente lida com isso, gente? Qual é o nosso posicionamento como terapeuta? Tem pessoas se regozijando, babando por conta desses profissionais que estão dentro do Sistema Único de Saúde, que estão dentro do judiciário e que não estão preparados para usar essa ferramenta. Porque essa ferramenta é uma ferramenta que você precisa minimamente ter sentido algum tipo de movimento na sua alma, para que você verdadeiramente possa exercer e fazer o seu trabalho. Eu não estou dizendo que você tem que estar curado, eu estou dizendo que você precisa ter experimentado algum tipo de movimento de alma. Você precisa ter experimentado o poder de liberar alguém.
Você precisa ter experimentado o poder de soltar, o poder de dizer, ok, tudo bem. Você precisa ter experimentado em você a liberdade de não julgar nunca mais. Quantas pessoas estão realmente preparadas para não ferirem os outros dentro de um setting terapêutico? Sabe? Não existe mágica em terapia. Não existe mágica. Não existe mágica. Se você é um terapeuta e não está na sua caminhada de autodesenvolvimento, se você não tem tido desafios e superado seus desafios emocionais, se você não tem feito a alquimia da alma, se você não vive nenhum tipo de noite escura, desculpa, você não está no caminho. Você está aí fingindo que está tudo bem, que a sua vida é maravilhosa, só que por dentro tu é um sepulcro caiado, fedido, fedorento. Entende? E é isso que as pessoas ficam fazendo o tempo todo. Transferindo e projetando para fora todo o seu fedor. Toda a sua podridão. E o que Bert Hellinger traz, o que Bert Hellinger fala, é olhe para a sua podridão. E veja se você é capaz, ao olhar para a sua própria podridão, de continuar julgando todo mundo. O que Bert Hellinger dizia não é que ele era a favor dos nazistas. Ele dizia o seguinte, quem lá estava por um motivo. Nem todos que lá estavam porque queriam. E os que estavam porque queriam também estavam dominados por sentimento de medo. Às vezes nós nos tornamos extremamente violentos e duais só porque temos medo de estar do outro lado. Você sabe qual é a base do preconceito social, racial? O medo. Você sabe por que brancos têm preconceito com negros? Principalmente há 50, 60 anos atrás? Porque ao pensar na história dos negros, em tudo que os negros tinham passado, inconscientemente gera dentro da mente das pessoas um sentimento assim, isso é tão violento, isso é tão horrível, que tem que ter alguma justificativa. Essas pessoas não podem ser boas. É muito difícil quebrar um preconceito, porque o preconceito está na nossa sombra, e na sombra tem todo o medo. O medo de passar pelo que as pessoas estão passando, o medo de viver a guerra, o medo de viver o abuso, o medo de viver o abandono, o medo de viver a escravidão. Qual é o seu medo? Seu medo está ligado com o seu preconceito. Você está tentando aí mostrar uma certa superioridade? Pode ter certeza que você está lambendo o chão da inferioridade. Você que não se assume, você que não assume as suas mazelas, que não olha para a sua escuridão, você não vai ser um bom terapeuta. Desculpa, gente, se eu estou dando uma trambulhada hoje em vocês, né? Não sei nem como é que vocês estão recebendo isso. Mas eu estou trazendo para vocês essa energia de dizer, você quer estar com isso, você quer mexer nesse lugar, não use a máscara da falsidade. Não tente esconder a sua dor. Não esconda a sua sombra, faça o seu movimento, chore. Chore toda a sua dor. Porque é exatamente o que está acontecendo. Essa denúncia que está sendo feita é por conta da forma como essas questões da constelação familiar estão sendo introduzidas dentro do sistema público brasileiro com a melhor das intenções, acredito eu, partindo desse belo pressuposto, né, de que nós vamos confiar na intenção de quem está fazendo esse trabalho, mas se não existem pessoas preparadas, elas vão ferir outras pessoas. E a preparação não está na perfeição. A preparação está em ter feito minimamente um movimento de alma. Você tem feito os seus movimentos de alma? Você tem se curado? Você tem olhado para a sua dor? Todo preconceito é baseado no medo. Essa menina que está contra a tal da Bibi, que comemorou, agora a máscara caiu, é contra a Teta Healing, contra tudo que ela não acredita. Ela está morrendo de medo. Ela é a mulher mais medrosa que eu já vi na vida.
Ela precisa do concreto, do palpável. Ela não deve fazer uma oração. É uma pessoa que não acredita em nada. Mas além de não acreditar em nada, ela precisa combater. Por quê? Porque ela tem medo. O que é que você está combatendo? Qual é o seu maior medo? Qual é o seu maior inimigo? Quem é o seu inimigo? É o momento que nós estamos vivendo no mundo, gente. Tudo isso que está acontecendo, essa coisa das pessoas não deixarem as outras em paz, né? Se você não está comigo, você é meu inimigo, guerras religiosas, a religião, né? Como arma de guerra, a religião vem para trazer a paz, não é? Quando se fala de Jerusalém, gente, na Bíblia está muito claro, né? Paulo fala isso em Gálatas. Ele fala: eu não preciso ir para Jerusalém física, a minha Jerusalém é espiritual. Eu não preciso ficar brigando com outros povos. Agora, é claro, público e notório, né, que os judeus ficaram milhões de anos sem um lugar fixo. Eles foram primeiro expulsos, foram levados para o Egito como escravos, né? Perderam as suas terras. Foi um povo que foi levado escravo. Depois que eles voltam, que eles são libertados, eles ficam sem rumo, sem terras, durante muito tempo, até encontrar um lugar para assentar. E depois, ao serem perseguidos, né, porque eles se disseminaram por muitos lugares, depois que eles passaram pela Alemanha, pelos nazistas, nenhum país quis dizer assim: vem. Minimamente, ninguém queria os judeus na França, ninguém queria os judeus nos Estados Unidos, ninguém queria os judeus em lugar nenhum. E eles voltam então para Jerusalém, para reivindicar a sua terra, um lugar. Entende? Então, assim, eu não estou indo contra nem a favor, eu só estou dizendo que essa guerra entre irmãos não é nossa. Palestinos e judeus são filhos do mesmo pai, Abraão. E até hoje não se entenderam. E vão continuar brigando. Mas isso não são todos, tá? Muitos. E a maioria da população judaica e da população palestina não querem essa guerra, se entendem, convivem. São os extremistas. Assim como no mundo, gente, são os extremistas, que nem sempre vão ser a maioria, que estão estragando tudo. Que estão trazendo uma mentalidade dual, uma mentalidade de briga, misturando religião com política, política com religião. Eu, sinceramente, não acredito que constelações familiares precisam estar dentro de um sistema judiciário. Você pode ter aquilo como base para uma resolução de conflito, mas eu não posso obrigar uma família a fazer uma constelação. Percebe? As pessoas que querem fazer uma constelação precisam buscar um terapeuta, é a minha opinião. E muitas dessas confusões que estão acontecendo perpassa por uma imposição, de certa forma. Existem casos, relatos que eu já ouvi, por exemplo, de mães com filhos autistas que chegam no SUS e em vez do autista ser encaminhado para fazer as terapias, você, mãezinha, você tem que fazer uma constelação. Aí chega na constelação, sabe o que a terapeuta de constelação familiar falou para a mãezinha? O seu filho é autista porque você não queria ser mãe. E se foi, gente? E se foi por isso? O que adianta essa mulher receber essa informação sem que ela tenha ido atrás dessa informação? Ela não sentiu o chamado para esse tratamento. E aí vem uma consteladora e fala o que ela acha, o que ela viu, seja lá o que quer que seja. O que essa mãe vai sentir? Mais culpa? Mais culpa. Sendo que ela não procurou um tratamento de constelação familiar, ela não teve o chamado. A alma dela não foi atrás desse chamado. Gel, mas para algumas pessoas deve ter sido bom. Ok, até acredito que sim. Mas deveria ser algo opcional e não impositivo. Entende? Olha, mãezinha, temos aqui constelação familiar. Para além dos tratamentos para o seu filho, você deseja fazer uma constelação familiar?
Gente, todo e qualquer radicalismo nos leva para o mesmo lugar de dualidade, para o mesmo lugar de julgamento, uns contra os outros. Quando que a humanidade vai acordar, caramba? Quando que a gente vai acordar que o processo é de unicidade? Mas sabe por que ninguém está querendo fazer isso? Porque tem que olhar para dentro, tem que unir primeiro aqui. A alquimia, a gênese de tudo é dentro de você, dentro da sua psique. Sabe? Tá na hora de acordar, meu amor. Tá na hora de acordar. Eu, se fosse você, e agora eu tô falando sério, eu, se fosse você, caminhava com a gente no método Cura 360. Porque a nossa caminhada é para entender justamente isso, e não só entender com a mente, mas fazer um caminho do coração. O caminho de entender que eu não preciso fazer guerra. A guerra está aqui dentro. E eu preciso acalmar essa guerra dentro de mim. É esse lugar que precisa encontrar paz. É dentro de mim. E sem ficar projetando sombra em ninguém. Agora, eu quero perguntar para você que está aqui. Que tipo de profissional você quer ser? Que tipo de ser humano você quer ser? Responde para mim. Um ser humano inteiro, completo, que consegue olhar para si mesmo. Um ser humano que realmente traz a paz, que percebe que o celestial está dentro, como Paulo disse lá em Gálatas, né? Eu não preciso da Jerusalém física, a Jerusalém celestial mora dentro de mim. A minha Jerusalém é a Jerusalém celestial. Aonde está a sua Jerusalém? Está fora de você? Onde está a sua Meca? Onde está o seu templo evangélico? Onde está o seu terreiro? Está fora de você ou está dentro de você? Quem é você? Você ao menos é? Ou você só faz e tem? Quem é você? Eu deixo essa reflexão para você hoje. Deixo essa reflexão. Porque é uma reflexão muito profunda. Sabe, não existem religiões, não existem... Nada disso existe, gente. Sabe, isso são só representações da nossa psique, da nossa necessidade do contato com Deus, com o divino. Não existe religião. O que existe são pessoas que vivem o amor. Existem manifestações do divino na Terra. Se você não acredita que Jesus é um ser de elevada estirpe, para mim, ele é uma parte desse divino perfeito. Se para você não é, pelo menos siga ele como um exemplo. Pelo menos siga ele como um exemplo. Foi o homem que mais fez integração, porque muito perdoou. E perdoou aqueles que fizeram dele um lixo. Jesus, na cruz, morrendo de sede, pegaram as esponjas. Vocês sabiam o que deram para Jesus beber? Vocês sabiam que lá, naquela época, haviam banheiros públicos? As pessoas sentavam naqueles banheiros para fazer cocô e xixi e havia umas esponjas. Essas esponjas limpavam a bunda das pessoas. E pegaram uma esponja daquelas e colocaram numa vareta e mergulharam em vinagre e deram para Jesus beber no momento em que ele estava sendo crucificado. Eu não estou aqui fazendo apologia à dor, eu só estou dizendo para você que se você não está disposto a fazer a integração, a perceber que o outro só está morrendo de medo e ele está projetando todo o mal e toda a sombra fora, e é por isso que existe a guerra. Se você não entender isso, você nunca vai ser um bom profissional. Você vai julgar o seu paciente, você vai impor ao seu paciente, você vai fazer guerra com as pessoas, você vai tomar partido, você vai ver inimigos por todo lado. É isso que eu estou dizendo.
É somente isso que eu estou dizendo. Você vai tentar superar os seus inimigos. Você vai tentar se sobrepor aos seus inimigos. Quem é o inimigo? Quem é o inimigo? Quem é o inimigo? Sabe quem é o meu maior inimigo? Eu sou o meu maior inimigo. Eu sou o meu maior inimigo. Entende? É essa reflexão que a gente precisa fazer. Quando você entender que o seu maior inimigo é você, que quem te sabota, quem te boicota, quem faz com que você perca oportunidades é você mesmo, uau! Você vai parar de acusar, você vai parar de justificar, você vai parar de esconder a sua dor, você vai chegar para alguém da sua confiança e vai dizer, eu tô destroçado, eu preciso de ajuda. Você não vai se esconder mais, você não vai fugir. Sabe? E esse é o convite que eu tô fazendo para você hoje. Para de fugir. Para de fugir, mergulha. Mergulha que sempre tem socorro. A real espiritualidade sempre vai estar do seu lado. A real que eu tô falando, gente, não é de religião nenhuma, não. Eu tô falando da verdadeira fé, da verdadeira espiritualidade que transcende a cultura humana. Que transcende a sua cultura. Eu tô falando do único e verdadeiro ponto que faz com que você realmente tenha uma experiência espiritual. O verdadeiro amor. Por isso que a gente diz, né? Tá lá na Bíblia, o verdadeiro amor lança fora todo medo. O medo é o que te põe na dualidade. A dualidade é o que faz você querer acusar os outros. Seja na posição de terapeuta, não, porque eu avisei, porque eu disse pra ela, porque eu falei. Seja na posição daquele que se sente ofendido. Estamos todos com muito medo. Estamos todos com muito medo. E o nosso maior exemplo, que foi Jesus, foi o cara que ele mostrou toda a sua fragilidade. Quando ele vai ao Monte das Oliveiras, sabendo que ele vai ser levado para a crucificação, que ele clama ao Pai pedindo, por favor, se for possível, me livra desse cálice. Ele sente tanto medo que ele sua sangue. Isso é um fenômeno de pânico e terror profundo, porque ele mesmo sendo, né, um ser, no meu ponto de vista, um ser Deus, uma parte de Deus, assim como eu acredito que eu também sou, que dentro de mim tem uma fagulha, uma centelha, apesar de toda a minha sombra. Quando esse homem, que estava mais perto daquilo que nós podemos ver humanamente com os nossos olhos de perfeição, sua sangue, clamando a Deus, dizendo, se for possível, passa de mim esse cálice, sabendo que ele sofreria na carne, porque está na carne dói, e essa carne nos leva para essa frequência de prazer e de dor profundo, porque somente estando na carne eu consigo experimentar tamanha dor, mas somente estando na carne eu consigo experimentar tamanho prazer. Prazer de abraçar quem eu amo, prazer de beijar o meu marido, prazer de fazer sexo, de ter um orgasmo, de parir um filho, de sentir o sol, o vento, de dar um mergulho num rio, de andar descalço. Só o corpo físico pode te dar esse prazer. Mas ele também pode te dar toda a dor. É através dele que nós nos espiritualizamos. E quando Jesus, ali crucificado, diz, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, o que estão fazendo. Ele se recusou a nos condenar. Ele se recusou a nos culpar. Ele fez um movimento de alma que Bert Hellinger ensina nas constelações familiares. Espero que tenha caído muitas fichas aí para você hoje. Espero que você entenda que eu tô aqui para segurar a tua mão nesse caminho, como terapeuta, como mentora de terapeuta. Essa é a minha missão. A minha missão é preparar você. Enquanto me preparo, porque eu não sou perfeita,
E eu faço questão de mostrar as minhas crises, as minhas imperfeições, as minhas dificuldades. Eu não me escondo. Eu não me escondo. Mas eu tô aqui para segurar a tua mão. Eu e a minha equipe estamos aqui para você e por você. E esse time precisa crescer de mulheres e homens sarados, capazes de olhar para isso tudo e dizer assim, caramba, o que nós podemos fazer para trazer a unidade, para trazer a integração, para lançar fora todo o medo através do amor. Karina, bom dia, mulher, bem-vinda. Bom dia, Ritinha. Bom dia, minhas queridas. O verdadeiro amor lança fora todo o medo. E é isso que eu, como sua mentora, como terapeuta, como seja lá o que, ou como sua amiga, essa pessoa que você vem aqui assistir todo dia, é isso que eu quero transmitir para você. Que você se sinta tão amado, que você possa transbordar esse amor. E que no seu movimento terapêutico, que no seu movimento de cuidado com o outro, você possa transbordar isso e que as pessoas possam parar de sentir medo. Que elas parem de julgar, de atacar e se defender. Tá bem? Essa é a nossa proposta. Ok? A minha proposta para você, para mim, é o que eu estou vivendo aqui na carne todos os dias, no meu processo de crescimento. No meu processo de solidão, de falta, de percepção. E também no meu processo de abundância, de expansão, de alegria, de transbordo. Porque luz e sombra habitam dentro de mim. E ao não negar isso, eu posso transbordar. E é o convite que eu tenho para você. É o convite que eu tenho para você. Tá? Alguém tem algo para perguntar? Alguém quer falar alguma coisa? Enquanto vocês fazem aí, eu vou trazer o baralho da Louise Hay pra gente tirar uma cartinha. Tá bom? Simone falou, essa verdade com a intenção de integrar as nossas partes, olhando para as nossas fragilidades, trazendo sempre que está tudo bem como eu estou, mas podemos, se quisermos, fazer nossa jornada e amadurecer. É isso. Sim, é isso. E aí, tem tanta gente vendendo para vocês coisa rápida, fast food espiritual, né? Vem aqui, em 3 dias eu trago o ser amado, 3 dias você vai ser uma pessoa feliz, 3 dias você vai estar completamente transformado. Desculpa, eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Eu acredito num processo de transformação real e profundo, através do autoconhecimento. A Si falou assim, com a mão dessa mentira que não larga a nossa mão. Com a mão dessa mentira que não larga a nossa mão. Eu vou dizer que estou nessa formação por amar essa liberdade de caminhar em amor. Que bom, Si. Você faz parte, né? O Cura 360 existe muito por conta de você e de algumas outras alunas, né? O nosso método é o nosso método de trabalho. É onde a gente vai olhar para o ser como um todo, né? Trazendo esse autoconhecimento profundo. Na mão da nossa mentora. Com a mão dessa mentora que não larga a nossa mão. Que bom. Que bom. Fico feliz. Esses corretores, né? Muito obrigada. Sim, eu entendi. Obrigada. Eu não largo mesmo, vocês sabem disso, né? A gente tá junto. Porque, gente, são tempos estranhos. As pessoas estão frias. Elas veem vocês como nos veem como uma utilidade, não é? Então isso acontece em todos os lugares. Com primos, com tios, com irmãos, enfim, pessoas que veem você só como uma utilidade, né? Se você não tem utilidade, então não serve para mim. Quem realmente vai se preocupar com você, para além de você, não importa. E essa é a grande construção. A construção é que você, ao ficar cada dia mais integrado, você vai atrair aquelas pessoas que estão na sua mesma frequência. É o que eu venho falando para vocês muito, né?
Eu falei na outra, falei brincando, falei umas besterocas aí, a gente tava falando sobre relacionamento, que eu disse, você quer arrumar um homem bom, você quer ter um bom relacionamento, mas você tá indo, né, pro baile funk, pro boteco, tomar cerveja, usando shortinho, decote. Você acha que um cara bom vai te ver num lugar desse? E ele vai estar lá? Quem é que vai estar no boteco? É o cara realmente com a consciência, o cara realmente comprometido com o desenvolvimento espiritual dele? Não vai estar no boteco, gente. Desculpa, mas não vai estar. Esse cara vai ter mais o que fazer. Entende? Então, o chamado que eu tenho para vocês é: vamos nos aprimorar para que nós não sejamos esses terapeutas que justificam e que dão voz a essas denúncias, que muitas delas estão corretas, porque os terapeutas não estão agindo e não estão sendo corretos porque não fizeram o seu próprio dever de casa. Ok? Isso é importante a gente lembrar. A Simone falou, gente, tivemos acesso já a alguns protocolos do Cura 360 e estou extasiada, é simplesmente fantástico. Sim, teremos muitos protocolos no Cura 360. E esses protocolos com base, para você não se sentir perdida, para você sentir que você realmente tem algo a entregar. E sempre, gente, nesse princípio que eu tô falando aqui, a gente se autoconhecendo, a gente fazendo, aplicando na gente mesmo todo o processo, né? A equipe trabalhando junta, umas cuidando das outras, umas aplicando a técnica nas outras, para que todos experimentem, para que todos sejam curados, para que todos sejam transformados, mas é um processo. Tá? Não vou te prometer que você tá curado em 3 dias, não, tá? Cura é um processo. É um processo. Vou pegar uma carta aqui pra gente. Obrigada, Si, pelo seu depoimento aí. Obrigada. Olha. Isso aqui é tão legal. Deixa eu ver aqui uma coisa. Vamos lá. Eu tô aqui com as cartas da Louise Hay, né? Pensamentos do coração. E essa é a carta para você que tá aqui no online. Você que acabou de chegar, saiba que essa carta é para ti também. Você que tá aqui no online com a gente, ou você que tá assistindo a gravação, presta atenção no que o universo, o amor, Deus, seja lá o nome que você queira dar, trouxe para você hoje. Crio novas crenças maravilhosas para mim. Uau! Crio novas crenças maravilhosas para mim. A minha consciência está agora repleta de padrões e de pensamentos positivos que contribuem para a minha saúde, riqueza e relacionamentos afetivos. Então vamos lá. Crio novas crenças maravilhosas para mim. E aí a Louise Hay traz essa crença para a gente programar. A minha consciência agora está repleta de padrões de pensamentos positivos que contribuem para a minha saúde, minha riqueza e relacionamentos afetivos. Vamos ler aqui o que ela quis dizer. A Cleide falou, estou muito emocionada. Cleide, a transformação real é assim, né? Quando a gente realmente encontra a nossa energia de transformação, quando a gente encontra a nossa linguagem, a gente começa a sentir essa emoção. E isso é um movimento de alma, Cleide. Quando a gente sente essa emoção, é uma emoção boa, é um alívio misturado com esperança, né? Isso é um movimento de alma, é um movimento da cura da alma. Então vamos lá, crio crenças maravilhosas para mim, página 28. Vamos lá. Eis aqui algumas crenças que criei para mim durante algum tempo e que resultaram muito bem. Estou sempre seguro. Tudo que preciso de saber me é revelado. Tudo que preciso chega até a mim numa sequência perfeita de espaço-tempo. A vida é uma alegria, está repleta de amor. Para onde quer que me vire, prospero. Estou disposto a mudar e a crescer. Está tudo bem no meu mundo. Meus amores, vocês percebem que o sistema de crença está totalmente arraigado nas baixas frequências vibracionais? Por isso que a gente vai estudar muito
o mapa da consciência? Por quê? Porque olha aqui, vamos olhar com olhos de terapeuta? Estou sempre seguro. Aonde que está? O contrário disse, estou sempre inseguro. Que frequência é essa? A frequência mais baixa do ser humano. Medo de não sobreviver. Medo da falta. Medo de ser roubado, de ser sequestrado. É a frequência que as pessoas que estão lá agora no meio da guerra estão vivendo. Seja na guerra da Ucrânia, ou seja na guerra em Israel. A sua sobrevivência. Isso é uma coisa que desestabiliza todo e qualquer ser humano. A gente não pensa, a gente só reage instintivamente. O nosso instinto, lembra que a gente falou disso ontem? Sobre o complexo materno e tudo que a gente vem falando? Tudo habita nessa dualidade. Quanto mais eu estou na frequência da morte, da vergonha, do medo, da apatia, da raiva, da tristeza, do ódio, todas essas frequências estão ligadas com baixos níveis de consciência e dentro de uma escala de satisfação, quando você pega lá a pirâmide de Maslow, você basicamente está no primeiro topo da pirâmide, que é a sobrevivência. Ok? Tudo que preciso saber me é revelado, esse sentido de que estamos perdidos, desorientados, de que não temos essa orientação. Por quê? Porque estamos olhando para fora. Não deixamos a nossa intuição. A intuição é uma frequência que só chega para nós quando nós meditamos, quando nós rezamos, quando nós oramos, quando nós nos conectamos numa frequência acima do orgulho, quando nós começamos a entrar na neutralidade, no exercício da razão, no exercício da paz, no exercício do amor. Essas frequências, elas só são ativadas quando eu saio do julgamento, quando eu paro de julgar o outro, quando eu paro de ter medo, né? E aí a Luíse vai falando aqui uma sequência de coisas, tudo que eu preciso chega até a mim numa sequência perfeita de espaço-tempo. O medo que nós temos do futuro. Meu Deus, hoje está tudo bem, mas será que no futuro eu vou ter? Será que no futuro eu vou conseguir? Será que vai me faltar? Percebe? A única forma da gente reverter esses estados de crenças que nos deixam nessas frequências baixas é nos verticalizarmos. Nós precisamos olhar para cima. A nossa energia libidinal, trazendo agora um pouco da psicanálise, um pouco da análise junguiana, a nossa energia libidinal, ela precisa sair da área do instinto. Nós precisamos sofisticar essa energia. Ela precisa vir para o coração, para a expressão, para a intuição e para o divino. Emoção, amor, expressão, visão, conexão, intuição e espiritual. Se a energia está daqui para baixo, é só para alimentar, é fome, é sexo, é moradia, é sobrevivência. Todas essas crenças que nós temos, que estão simplesmente marcadas em todas as nossas células, elas podem ser sutilizadas. E ela fala aqui, para onde eu me viro e prospero, a gente tem medo da escassez, medo de passar fome. Ainda temos esse instinto dentro de nós, será que vai ter comida na mesa? Não é? Estou disposto a mudar e crescer, estou disposto a sair do lugar comum. Tudo está bem no meu mundo. Então, meus amores, eu queria que vocês percebessem que todo o nosso sistema de crenças negativo está baseado no medo da falta, no medo da fome, no medo do abandono, no medo da não sobrevivência da própria carne. E nós somos capazes de cometermos coisas terríveis. Nós mentimos, manipulamos, nós fingimos ser quem não somos. Tudo isso para mascarar todo o nosso medo. Então, meus amores, prestem atenção nisso que a Luíse trouxe, porque se essa carta veio pra gente hoje, ela veio para dizer assim, vocês estão prontos para acessar esse novo lugar, prontos para trabalharem. Então, olha, crio novas crenças maravilhosas para mim.
Estou repleta de pensamentos positivos. E esses pensamentos positivos que te trazem prosperidade, abundância e riqueza, eles são uma frequência. E não adianta você passar o dia xingando, o dia resmungando e achar que você vai vibrar em outro lugar. Não vai, é um trabalho diário, é uma mudança de mentalidade. É uma metanoia, é uma mudança completa, total e irrestrita da forma como sinto, penso e me relaciono com a vida, com o mundo, com os outros. Portanto, respire fundo agora comigo. Se desse esse lugar de respiração e diga: estou sempre seguro. Tudo que eu preciso me será revelado. Tenho tudo que preciso e tudo chega a mim numa sequência perfeita no espaço-tempo. A vida é uma alegria e está repleta de amor. Para onde quer que me vire, eu prospero. Estou disposto a mudar e a crescer. Tudo está bem no meu mundo. A única forma de vencer o mundo como Jesus, né? Como homem, como Deus, como mestre, não sei qual é a visão que você tem de Jesus. Ele nos ensinou algo muito importante. Que é normal que todos nós sintamos medo. É muito normal. Ele sentiu muito medo. Mas ele também nos ensinou, né, o poder do não julgamento. O poder de não julgar. A liberdade de não julgar. De simplesmente viver o que precisa ser vivido. E apenas ser. Nós não estamos num mundo bom. Nós estamos num mundo de dualidade e essa dualidade muitas vezes dói na nossa carne. Simplesmente vibre. Vibre nesse lugar novo, né? Vibre nesse lugar mais elevado. Saia a chave. As meninas perguntam para mim: Gel, qual é a chave? Pare de julgar. Qual é a chave? Pare de julgar. Ai, Gel, mas eu faço tanto pelo outro. Faz porque você é besta, porque você está querendo manipular o outro. Dê para o outro aquilo que ele te dá. Por que você quer ser a boazona que cuida de tudo, cuida de todo mundo? Não, porque eu faço, porque eu aconteço, porque eu chego lá, eu arrumo, quem resolve sou eu, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Entende? Aí as pessoas vão se acomodando, vão se acostumando, que não precisam te dar nada em troca. Você criou isso porque você está se colocando num lugar... Você tem tanto medo de não ser amada que você se coloca num lugar de utilidade. E se você não tiver mais utilidade nenhuma? Será que as pessoas vão continuar te amando? Será que elas vão te procurar? Será que elas vão perguntar se está tudo bem com você? Será que elas vão se oferecer para varrer o chão da tua casa? Será que quando elas forem na tua casa, elas vão realmente se preocupar com você? Realmente saber se você realmente está precisando de alguma coisa? Se você simplesmente sair desse lugar de superstar, de estrelinha, de eu sou a foda porque eu sou a que mais sei, só vai ficar do seu lado quem realmente se preocupa com você. E essa pessoa, do nada, ela te faz uma ligação e diz assim: o que você está precisando? Eu estou aqui para te ajudar. Diz para mim. E você sabe que é para essa pessoa que você pode ligar quando você realmente precisar. Você vai ligar para ela e vai dizer: preciso disso. Me ajuda. E essa pessoa tira do corpo para ti. Mas não porque você se colocou num lugar de muita importância, mas porque você aceita a fragilidade dessa pessoa. Você aceita a sua própria fragilidade e vocês não têm medo de se expor um ao outro. Sabe? Tá na hora da gente construir relações baseadas no amor e não relações baseadas na imagem que eu quero transpor para o mundo porque tenho medo de não ser amada. A Karina colocou: isso é verdade, já passei por isso, ajudei todos e quando eu mais precisei tive que me virar sozinha. Hoje em dia aprendi a falar não. Karina, é porque quando a gente faz isso aleatoriamente, a gente não está fazendo necessariamente pelo outro. A gente está fazendo pelo medo, né? O medo de não ser visto, de não ser amado, de não ser importante. Achando que assim, se um dia eu precisar, pelo menos eu já paguei, né?
pelo menos eu já paguei. E aí as pessoas vão me ajudar também. Só que isso não é uma verdade, porque quando nós estamos nessa frequência, nós atraímos somente as pessoas que querem tirar de nós. É uma frequência. Se você está dando por medo, o outro que está recebendo, ele está simplesmente se aproveitando disso. E ele não vai te devolver. Ele vai se aproveitar, ele nem percebe. Ele não está nem percebendo, ele é só um instrumento para dar vazão, para você se sentir menos assustada. Entende? Se sentir com mais controle. A verdadeira troca não perpassa por aí. Aos poucos, Karina, a gente vai crescendo em estatura espiritual, emocional, psíquica e compreendendo, fazendo os movimentos de alma. E por isso eu estou aqui também convidando vocês a ficarem de olho. Em breve nós estamos abrindo a nossa turma do Método Cura 360. Eu tenho algumas alunas aqui que já experimentaram parte do método. Se você quiser saber mais sobre isso, me manda um direct. Gente, eu não estou falando isso tudo aqui para emocionar vocês, para vocês comprarem um curso comigo. Eu estou falando tudo isso para vocês porque por conta de toda essa vivência e por conta das alunas que eu tenho e por conta de todas as demandas e porque é a minha missão. Eu criei um método de atendimento, mas ao ensinar o método para vocês, vocês passam pelo método junto comigo. Vocês vão fazendo um processo de transformação junto. O que a gente quer fazer aqui, mais do que tudo, é replicar consciência. E o método é para isso. Eu aplico esse método em vocês e vocês aplicam nos outros. Mas os princípios são a coisa mais importante do método. A base teórica. Todos os princípios que vocês vão viver. Se você tiver curiosidade de saber o que é, me manda um direct, tá bem? Que eu falo com você, tá bom? A Janice falou, eu faço pelo outro aquilo que o meu coração manda, sem pensar no retorno. Janice, esse é o único, é a única forma, a gente discernir, né? A gente precisa estar aberto para transbordar. Quando a gente está cheio, a gente transborda. O problema é do que a gente está cheio. Se eu estou cheia de medo, se eu me sinto inferior, eu não estou transbordando, né? Eu estou doando para receber algo em troca que é o reconhecimento. Agora, quando eu estou integrada, me curando, fazendo os meus movimentos de alma, eu vou fazer pelo outro aquilo que eu sinto que é para fazer. Você já parou para pensar que tem momentos em que a gente mete a colher num lugar que não era para meter? Justamente porque a gente não está sintonizado com essa verdade? Percebe? Porque assim, tudo, inclusive o processo do outro, às vezes o outro está passando por um processo de dificuldade, de escassez, que você não pode meter a colher ali naquele momento. A pessoa precisa passar por aquele mini deserto, entende? Ela precisa passar por aquela dificuldade para crescer. E se você vai lá e tira a dificuldade dela, você está atrapalhando o processo do outro. Então, quem está no discernimento, quem está realmente alinhado, Jean, vai conseguir fazer essa distinção, né? O meu coração sente que isso é importante e isso vai ser uma ferramenta de elevação e de ajuda, né? Não é algo para me ajudar a me sentir melhor, mas sim porque realmente eu percebo que é minha função. E nessa função não tem pagamento. A única satisfação que a gente tem é de ficar em paz com o nosso espírito, de ficar bem com a gente mesmo, né? Meus amores, espero que vocês tenham gostado. Nossa, passamos 10 minutos do nosso horário. Espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. Para mim foi bastante bonito, bastante intenso. Obrigado pela presença de vocês, né? Lembrando sempre isso, né? O verdadeiro amor lança fora todo medo. E você, ao se sintonizar cada vez mais com a sua essência, conseguindo olhar para aquilo que é sombra em ti, entende? Assumindo a sua inveja, a sua raiva, o seu ciúme, a sua mentira, o seu julgamento, olhando para tudo isso com amor, integrando, né? Parando de projetar todas essas coisas fora de você. Você vai começar a atrair outros relacionamentos. A vida vai começar a te empurrar para um outro lugar e você vai realmente
sentir, né, que você está expandindo consciencialmente, que você está realmente, né, na mosca, você está realmente caminhando uma nova trilha, um novo caminho para si, tá bem? A Si colocou: recebemos tratamento durante todas as formações que a Giovana faz. Nós experimentamos na pele cada movimento da formação. Temos de desejar no coração, ter a vontade de transformar. Poxa, Si, obrigada, meu amor. Obrigada, porque o testemunho de vocês é maior do que qualquer coisa, né? O testemunho de vocês é a prova do trabalho que a gente está fazendo juntas, né? Eu sou muito grata. Muito obrigada, Si. Muito obrigada pelas tuas palavras. Obrigada a cada uma de vocês que aqui está, né? Eu quero que vocês saibam de coração, eu amo vocês. E esse amor vem cada dia mais expandindo dentro de mim. Não é um amor que nada espera, mas é só o amor ágape, o amor da humanidade, né? Que vocês sintam esse amor aí. Que sejamos todos arrebatados por esse amor nesse momento, onde há tanto ódio, tanta dualidade, tanta gente se gastando energia e tempo em acusar, em dividir, em brigar, em estragar, né, aquilo que de melhor nós temos na humanidade, que é a possibilidade de amarmos uns aos outros, tá bem? Um grande beijo no coração, que vocês tenham aí, né, um feriado feliz, que vocês estejam seguros, que vocês se sintam em paz, que vocês agradeçam as bênçãos que têm, né? Que a gente possa sentir essa gratidão, não com culpa, mas com muita alegria, né? Dobra aí o seu joelho, ora, reza, bate seu tambor, medita, eleva a Kundalini. Eu não sei o que é que você faz para estar em contato com a sua consciência espiritual, mas faça. É a única forma da gente sobreviver nesses dias, né? É a gente tendo esse grande irmão, Jesus, como nosso modelo, para mim mais do que um irmão, né? A própria representação do divino na Terra, para mim, né? Para você eu não sei, mas ainda que você não considere ele da mesma forma que eu considero, olhe para Jesus como um grande irmão, como um grande modelo, como um grande amigo, né? Como eu ouvi uma israelense falando ontem, perguntaram numa reportagem quem que ela considera Jesus, ela fala talvez um primo. Ainda que você considere ele como um primo, ainda que você não veja nada de divino naquele homem, olhe para ele pelo menos como uma pessoa admirável, aprenda com ele um pouco sobre a natureza humana e a natureza espiritual, tá bem? Janice, um beijo a todas vocês, um grande beijo, um grande abraço, né? E que possamos vibrar cada dia mais em frequências elevadas. Meninas do Bússola, daqui a pouquinho estamos juntos, daqui a 15 minutos. Amo vocês, vamos para mais uma aula, mais uma mentoria. Um beijo, meus amores, até amanhã. Amanhã a gente ainda tá junto. Sexta-feira que eu disse que eu tenho uma formação e não vou estar aqui. A Janice falou, para mim ele é divino, para mim também. Para mim também. Si, beijo, Tataia, beijos. Tchau, gente. Beijo, gratidão, beijo no coração. E não esqueçam, Cura 360 é a metodologia criada pelo Grupo Terapia em Ação e uma formação que vai transformar você em todos os dias que nós estivermos juntos. Um grande movimento de amor e paz, ok? E cura. Beijo, meus amores!